em mim, oh aleluia, verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu, aleluia. Eu quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Eu quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. Oh, xarabá cantarai, a vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Você vai declarar nessa noite que Ele é fiel na tua vida, pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és. Levante a tua mão para Ele e agradeça por estar aqui, porque até aqui, querido, o Senhor Ele tem nos sustentado. Porque adorar Ele quando tudo vai bem é fácil, mas Ele quer ver a nossa fidelidade com Ele no momento da minha e da tua aflição. Aleluia! Ele permanece fiel na minha e na tua vida. Oh, rabassou, rabai, rabacantarabassou e andarai. Jesus, Ele se encontra no nosso meio, querido, e que nós viemos oferecer nessa noite para Ele. Ele sonda o meu e o teu coração, aleluia. Oh Jesus, Tu és fiel. Nos ensina, Senhor, a Te adorar como o Senhor merece. A minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada eu tenho, aleluia. Minha casa, minha família, os meus filhos, aleluia, são Teus. Eu quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Eu quero me alegrar, Senhor, eu quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim, aleluia. Pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel na minha vida. Tu és fiel, Senhor, por isso que eu estou aqui. Xarabassou e andarai, aleluia, oh glória. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus. Tu és fiel a mim, Jesus, aleluia. Eu não merecia, mas o Senhor é fiel. Fiel, Senhor, meu Deus, oh, aleluia. Adore a Jesus, independente da tua situação, querida, adore a Ele, porque é Ele que provê na minha e na tua vida. É Ele que abre porta onde não tem porta. É Ele que dá saúde, é Ele que cura, é Ele que liberta, é Ele que transforma, aleluia. E Ele permanece fiel na minha e na tua vida. Xarabassori andarai. Ele é poderoso, Ele é o grande eu sou, o El Shaddai, o Adonai que está aqui. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és
fiel. Eu te agradeço, meu Deus. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Aleluia. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus. Oh, aleluia, aleluia. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia. Fiel, Senhor, o nosso Deus é fiel. Ele é fiel na minha vida, Ele é fiel na tua vida. Ele é misericordioso, aleluia. Obrigada, Senhor. Aplauda esse Jesus maravilhoso. Agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu me lembrei que tem algo que eu preciso falar e a gente precisa de fazer nesse momento uma oração especial para três famílias. Vocês já sabem, né? Nós estamos falando da família da mãe da irmã Ana Ferreira, a mãe dela que partiu para a eternidade. Vocês sabem, né? Ficaram sabendo, né? Então, e também nós estamos falando do Will, aquele jovem que se acidentou no Vale dos Sonhos, trabalhava num supermercado ali, pertinho da casa do Valdivino, e também, não é aquele não? De toda forma, então vamos orar pela família, Deus sabe. E vamos continuar em oração também pelo sobrinho da irmã Flávia, que está melhorando, né? Então, momento de oração, vamos ficar de pé, já depois da oração. Vamos orar pelo o sogro da senhora, sim, tá? Esse momento de oração, vamos orar com a certeza que Deus ouve a nossa oração, certo? Já terminando a oração, a gente ainda vai continuar de pé para receber o momento da leitura oficial e aí a gente segue. Vamos orar nesse momento? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ore comigo, igreja, por favor. Momento de oração, Senhor. Que o teu povo que aqui já se entra na presença do Senhor, sabendo que uma parte bem grande do ministério do Senhor foi para curar os enfermos, foi para consolar os aflitos. E hoje nós, como povo do Senhor, povo que recebemos, não porque merecemos, mas recebemos pela tua misericórdia, o teu Santo Espírito em nós, e pelo Espírito do Senhor, oramos, meu Pai, para que haja consolação a estas famílias enlutadas, e nós oramos para que haja também, meu Pai, a cura para os enfermos, para que haja a visitação da paz do Senhor nos hospitais, nas cadeias públicas, embaixo das pontes, nos asilos, aonde tiver alguém sofrendo, aonde tiver alguém doente, meu Pai, seja em casa, seja em qualquer lugar, que a força da fé desta oração alcance as pessoas que sofrem, Pai. Assim, nós cremos, ó Deus, que o Senhor ouve a nossa oração, porque a fazemos em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E palmas para o Senhor por estas vitórias no nome do Senhor. Ainda de pé, vamos ler a Bíblia com o pastor José Adão. Aleluia. Irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Abra a sua Bíblia aí. Livro de Atos, capítulo 17. Atos, capítulo 17, a partir do versículo 10. Com a permissão do nosso pastor, Zé de Carvalho, gostaria de falar sobre a nossa escola dominical, domingo. Domingo nós teremos uma lição pela frente. A lição, quem é o Espírito Santo? É uma pergunta que a lição faz. Quem é o Espírito Santo?
E nós não teremos o café da manhã devido ser a ceia, né, pastora? É a ceia aqui na nossa igreja, e sempre quando há ceia no domingo que há ceia, melhor dizendo, nós não teremos o café da manhã. Mas teremos uma escola dominical abençoada aqui no próximo domingo, a partir das 8h30, louvando e bendizendo a Deus. O título da lição é Quem é o Espírito Santo? Estude, você que tem revista, passa a se inteirar do assunto, para juntos nós aprendermos a palavra de Deus. Amém? Capítulo 17 de Atos, a partir do versículo 10. Vou ler só 3 versículos aqui. A igreja pode acompanhar. Vou ler o 10, o 11 e o 12. Amém? Todos acharam? Também está no telão ali. Diz assim: Logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegando, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, por receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas e de alta posição, e não pouco homens. Louvado seja Deus. Paulo pregará em Bereia. O texto diz que muitos creram, os gregos. Ninguém queria pregar para Paulo, e ele se torna um dos maiores pregadores da história do cristianismo. Jesus disse para Ananias: vai lá na rua direita em Damasco para você orar por ele. Ele disse: não vou lá não. Ele prende os crentes, o Senhor diz: pode ir que eu já preguei para ele. Pode ir lá que ele vai te receber. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos. Pela tua bondade, pela tua graça, Senhor Deus, estamos aqui nesta noite para juntos nós aprendermos a tua palavra. É um privilégio estarmos aqui reunidos, toda a igreja, Senhor Deus, que saíram dos seus lares, das suas casas, os irmãos, as irmãs, aqueles que não puderam vir também, o Senhor se faz presente na vida deles, aonde eles estão agora, Pai. Visita cada um, fala conosco, abençoa o nosso pastor, a nossa pastora, todos os obreiros, companheiros de ministério, todos os departamentos, ó Deus. Ah, papai querido, bom é estar na presença do Senhor. Bom é ouvir a tua palavra, bom é comungar uns com os outros e viver em união e, acima de tudo, ter relacionamento com o Senhor, Pai. Fica conosco, nós te pedimos em nome de Jesus, nos abençoa mais e mais. Não queremos sairmos daqui desse templo, dessa casa de oração, da mesma forma que adentramos. Sim, nós entramos abençoados, renovados, mas queremos sair daqui mais convictos e com mais certeza da nossa salvação, da tua grandeza, da tua misericórdia, do grande amor que o Senhor tem para conosco, Pai. Por a razão de estarmos aqui, Deus, é a bondade, é a graça, é o favor do Senhor sendo derramado dia após dia sobre a nossa vida, durante a nossa caminhada, a nossa jornada, durante esse dia, o Senhor nos guardou, o Senhor nos protegeu, o Senhor renovou, o Senhor nos guardou de todo o laço do passarinheiro. Esta é a razão de estarmos aqui nesta noite, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Ainda de pé. Quantos podem dar uma salva de palmas para Jesus? Amém? Pastor João. Pode sentar. Aleluia. Saúde a todos na paz do Senhor. Bom é estarmos aqui louvando a Deus na beleza da sua santidade. Isso é muito bom. E estamos aqui para trazer o ensino da palavra, porque é através do ensino que nós conhecemos Deus, né? E a gente aproxima de Deus é através da palavra dele, e ele se revela para nós. É através da palavra, tá? Isso é muito importante. Aleluia. Estava observando sobre o culto de doutrina, né? Que é o culto de ensino, lá nos meados de 1980, quando o culto de ensino era de porta fechada. Eu vivenciei isso, gostei, era muito bom, era lindo, era uma emoção tremenda, a porta da frente fechada, aí a gente entrava pelas portas laterais, né? Era bom demais. E aí Deus operava, maravilha, a gente aprendia muita coisa
especial de Deus. Graças a Deus. Ele é bom, Ele é maravilhoso em nossa vida. Graças a Deus. Sobre o ensino de hoje, eu uso 3 categorias para pregar. Tem o ensino da palavra, ele é de uma forma sistemática, que é o de hoje. Tem a palestra e tem a pregação. Esses 3 eu divido quando eu estou pregando, fazendo uso da palavra. Então, hoje não é palestra e nem pregação. Hoje é ensino da palavra de Deus, tá? Porque é um ensino de uma forma mais sistemática para a gente aprender, né, sobre a palavra de Deus. E isso é muito importante. Eu tenho aí já 40 anos no ministério, só 28 anos de pastor, e a obra, né, foi colocada nas minhas mãos para fazer, já tem um tempo, e isso é muito bom. Sobre o ensino, fui privilegiado, né? Paulo foi privilegiado em aprender aos pés de Gamaliel, e Deus me deu um privilégio, uma certa época, de aprender aos pés do pastor Gisel Gomes, lá no seminário de Boston, nos Estados Unidos. Me ensinou muita coisa maravilhosa e comecei a aplicar tudo isso. E, na verdade, a gente sabe que ele é um ícone, né, na Assembleia de Deus, um mestre de ensinar a palavra. E a gente aprendeu muito, porque a Assembleia de Deus de Boston tem o seu próprio seminário. Ele é diretor e professor também do seminário. E eu tive a oportunidade, quando estive lá, de ser aluno dele, né? Isso me fortaleceu muito, me abriu muita mente para poder também transmitir a palavra de Deus. Porque eu ensino, é aquilo que eu já recebi, tá? É aquilo que eu recebi. Aquilo que eu não tenho, eu não falo, porque a gente só fala o que tem, não é verdade? Então, eu faço isso para o aproveitamento da igreja, dos irmãos, das pessoas que estão nos ouvindo. Isso é muito importante. E também outro privilégio de trabalhar ao lado do pastor Isaías da Silva Negrão, que é o nosso secretário nacional de missões das Assembleias de Deus de Madureira, ali em Minaçu, morando ali, e pude aprender muito com ele também. E assim, Deus tem dado para a gente uma jornada em vários lugares, obras missionárias também, e tantas outras coisas mais. E isso é muito importante, graças a Deus. E eu quero dizer para os irmãos que toda vez que eu vou numa igreja e prego a primeira vez, eu tenho um costume, certo? Um costume de generosidade, de honra também. Nós sabemos que a esposa do prefeito, ela é a primeira dama de Goiânia. A esposa do governador é a primeira dama do estado. E a esposa do presidente é a primeira dama do nosso país. E a esposa do nosso pastor, José de Carvalho, é a primeira dama dessa congregação do Guanabara 2. Isso é honra, certo? Honra não é só com palavras, honra é com ação. É o que vale para Deus. Eu quero honrar alguém, então não honro só com palavra. Então, de uma forma gentil, e dizer para esse casal, muito obrigado por permitir eu pregar aqui na sua igreja, né? Estou vindo para cá agora, o pastor, mas a pastora permitiu que eu congregue com vocês, e eu estou muito feliz. Então, em forma de gratidão, eu quero passar esse presente aqui para a pastora Elaine. Amém? Glória a Deus. Sinta-se honrada, porque a Bíblia diz que você faz jus dessa honra, tá? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Tá bom, Deus abençoe, amém. Glórias a Deus. Amém, glória a Deus. Meus irmãos, esse ensino de hoje, ele é um pouco assustador, tá? Ele é um pouco assustador, talvez você nunca ouviu falar da forma que vai ser colocado aqui para nós, tá? Então, fica tranquilo, porque isso é um costume meu, trazer o ensino da palavra sistematicamente. Então, está tudo certo. E então, eu quero ler no livro de Jó, no capítulo 1, obrigado, no versículo de número 6, tá? Jó, capítulo 1, versículo de número 6, é o texto
que vai basear o ensino desta noite, para nós aprendermos aqui algo de muita importância. Talvez você já leu o livro de Jó, e o que você vai ouvir hoje é algo que você vai ficar, puxa vida, eu nunca tinha visto assim. Mas é desse jeito, a palavra de Deus está aí, e nós temos como ensinadores a obrigação de estudá-la, pesquisá-la, para trazer o ensino, o alimento adequado para a igreja. Jó, capítulo 1, versículo 6. Um dia vieram os filhos de Deus a apresentar-se diante do Senhor. Entre eles, os quais estavam também Satanás. Esse é o texto que nós estamos baseando aqui, nesse ensino da palavra de Deus. E o tema é, por que e o que Satanás foi fazer na reunião que Deus havia feito com os anjos. Você entendeu o tema? Por que e para quê que Satanás foi na reunião que Deus havia feito com os anjos. Está baseado aqui no livro de Jó, e a gente vai entender, porque essa matéria que nós vamos aplicar nesta noite, é uma matéria chamada demonologia, que ela faz parte da qualificação teológica. São muitas matérias, e nós vamos falar sobre isso. Você vai conhecer hoje quem é o Satanás, tá bom? É isso aí. No caso aqui que nós vamos observar, que a autoria desse livro de Jó, os historiadores baseiam ela para o nosso irmão Moisés, tá? Não tem um autor definido, porém, os estudiosos judaicos, os judeus propriamente dito, eles colocam e filiam esse livro na autoria de Moisés, porque é o livro mais antigo da Bíblia. É a história muito remota, tá? E Moisés escreveu essa história desse moço que viveu lá no Oriente Médio há muitos e muitos anos, e ele colocou isso para nós. E você, é claro, que vai dizer, puxa vida, pastor, eu conheço, já ouvi falar nessa história. Sim, você ouviu a história que está externa. Agora você vai ver alguma coisa diferente. Não é sobre Jó, propriamente, tá? Nós vamos falar aqui, é justamente isso. Qual foi o motivo? Para quê? Que esse Satanás foi para essa reunião. Então vamos entender aqui uma coisa importante. Primeiro temos que entender que essa reunião, ela se deu em algum lugar no universo. Entendeu? Em algum lugar no universo houve essa reunião que Deus fez com os seus anjos, tá? E ali foi Satanás também. Então vamos compreender aqui. Conforme a Bíblia, existem 3 céus. 3, tá? Esquece esse negócio de 7 aí, viu? Cuidado. 3 céus, tá bom? O primeiro céu é o céu atmosférico, onde existem as nuvens. Esse que a gente vê, que o avião passa, esse é o primeiro céu. E o segundo céu é o céu das galáxias, onde existem os planetas. É o segundo céu. E o terceiro céu é o céu invisível, o espiritual, onde fica a morada de Deus, que é o paraíso. Esse é o terceiro céu. Então pronto. Agora vamos compreender. Vamos entender. Quem é Satanás, o diabo? Quem é ele? Então veja bem, você como crente tem que saber quem é ele. Até por obrigação, você tem que saber, porque ele é seu inimigo implacável, tá? Quando a gente conhece o inimigo, fica mais fácil da gente enfrentá-lo. Mas tem gente que tem medo dele, por isso que nunca vai conseguir derrotá-lo. Porque o medo não pode vencer nada. E a Bíblia diz que o amor vence todo medo. E o amor é Deus, né? Então vamos compreender aqui algo de suma importância
para as nossas vidas. Muito bem, quem é Satanás, o diabo? Ele é um querubim, tá? Um querubim. No hebraico é queruv, que é querubim. É esse Satanás, o diabo. Agora, olha só assustadoramente o significado no hebraico do nome Satanás. O nome Satanás, do querubim, né? Do querubim, olha bem. É abençoar, louvar e adorar. Essa era a função que ele fazia quando ele estava na sua inocência e pureza, antes dele se tornar Satanás. Então é um querubim. Veja bem, quando a Bíblia fala que veio também Satanás entre eles, essa expressão aqui é uma expressão muito tremenda, certo? No hebraico significa o quê? Garran Satan, que é a expressão no hebraico para Satanás. E é uma expressão irônica, tá? Garrar Satã. Foi o que Deus perguntou para ele, no hebraico. Entendeu? Ironicamente. Olha bem, então vamos lá. É como se Deus dissesse: veio alguém que não era para estar ali, alguém que não foi convidado. Garrar Satã. O que está fazendo aqui? Quem te chamou? Quem te convidou? Não é verdade? Então vamos analisando. Então, por que ele foi ali perante Deus, se ele foi expulso do céu? Isso você tem que entender, tem que saber, certo? Por quê que ele foi ali na presença de Deus, dos anjos, sendo que ele foi expulso de lá? Então vamos analisar e vamos observar o motivo. Preste bem atenção. Ó, uma coisa é importante a gente observar aqui. Deixa eu só arrancar esse grampeador aqui, esse grampinho, para facilitar aqui no manuseio dessa folha, para ficar mais fácil. Ótimo. Então veja bem. Então vamos lá. Por que ele então foi para a reunião se ele foi expulso? Olha, o nome Satanás está escrito com a letra maiúscula. Olha na sua Bíblia que você vai ver. Está com a letra maiúscula, mas não era para estar. Está entendendo? Indicando o nome próprio. Olha aí. Mas o que houve foi um equívoco de interpretação gramatical no original hebraico. Porque nome próprio não tem artigo. E o nome Satanás é um artigo definido. Pronto. Entenda. Observa bem. No original hebraico, o que está escrito na Bíblia, no hebraico, entendendo, a Bíblia não foi escrita no idioma português, ela foi escrita no idioma hebraico, nem existia português na época. Então o que vale é a origem, o que vale é o original. Tem palavras para chegar do hebraico para nós, ela chegou muito fraca, porque as interpretações foram caindo, certo? Foram caindo o seu original, até chegou no português, fraquíssima. Tem palavras muito fracas do original. É por isso que você tem que entender que no original hebraico está escrito assim, ó, Ha-Satã. Lá na Bíblia dos judeus, do hebraico. Ha-Satã. Que significa o quê? O Satanás. Não é Satanás só, é o Satanás. Certo? Entenda isso. Ha-Satã, no hebraico, português, o Satanás. Então, não pode ser nome próprio. Em hebraico não se usa artigo antes de nome próprio. Então, o Satanás está falando de uma
função. Pronto. É uma função que esse querubim tem, de o Satanás. Vamos seguindo aí para você observar mais. Aqui você vai entender o motivo por que aconteceu tudo isso com Jó. Tem gente que gaba nas provações, né? Gente, você tem que entender o que é provação para depois você não ficar falando besteira. Você atrasa seu processo com Deus por causa disso. Jesus chegou indubitavelmente dizendo: o meu povo perece por falta de conhecimento. E aí a gente vai analisar: meu Deus, eu não sabia o que era isso. Calma. Qualquer coisinha a pessoa já fala: faltou o gás. É porque Deus está me provando. Irmão, cuidado, não coloca Deus em mais lençóis, pelo amor de Deus. Nós temos que ser baseado e vivido pela Bíblia, é pela palavra, é só ela que vai conduzir o crente, não tem outra coisa não. Se você não puder ser conduzido pela Bíblia, está perdido, porque ela é a única condução do crente para chegar no conhecimento de Deus. E vamos seguindo, observa bem aqui, o Satanás, apresentou perante Deus como o Satanás. Ele apresentou perante Deus lá naquela reunião como o Satanás. Está todo mundo lá e ele chega de boa, tranquilo, viu? Chega de penetra não, tranquilo. Chega lá. Quem é você? Eu sou o Satanás. O que significa então a palavra o Satanás? No original hebraico significa advogado de acusação. Daqui a pouco você vai entender o motivo. É bom você prestar muita atenção para você não perder nada. O significado de o Satanás é advogado de acusação. Aí está o primeiro motivo do que porque ele pôde estar lá, naquela reunião. Aí vamos entender agora. Observa bem. Na condição de advogado de acusação, ele é alguém que se sente prejudicado por alguma coisa. Foi por isso que ele foi. Aí é óbvio que você pode até perguntar: mas pastor, em que o diabo foi prejudicado? Em que o Satanás foi prejudicado? Ele foi fazer a própria defesa, porque ele se sentiu prejudicado, então ele foi reivindicar. Está na Bíblia. Ele foi reivindicar. Então, olha, observa bem aqui. Gente, isso aqui é muito sério. Muito e muito. É que ele achou, olha aí, cuidado com o achismo. É que ele, o Satanás, achou que isso aqui é dele. Esse mundo, essa terra, esse planeta. Ele achou que é dele. Entendeu? Porque a terra Deus deu aos filhos dos homens. Pronto. A terra Deus deu para você, não foi para Satanás. Quando Adão nasce, Deus falou: Adão, aí o presente para você, ó. A terra, o planeta é seu. Domina sobre tudo. Desfruta e domina. É seu, Adão, é seu, a terra é sua. E Deus não mente, Ele diz que deu a terra aos homens. Está em Salmo 115, 16. Pode ler lá depois. Que presente que você ganhou e não dá valor. Meu Deus. Então vamos entender aqui. O que o Satanás foi fazer perante Deus então? O que ele foi fazer lá? A Bíblia tem resposta para tudo. E é o que nós vamos agora pegar essa resposta. Ele foi ver, meus irmãos, olha só, se reivindicava o direito sobre a humanidade. Foi isso que ele foi fazer lá.
Ele foi ver se ele reivindicava o direito sobre a humanidade. Tá? Porque, olha o que Adão fez lá atrás. Nós vamos chegar lá nesse ponto ainda. Ele dizia, a terra é minha. Sim, é Satanás. Sim, a terra é minha. Eu vim aqui reivindicá-la. Impetulância, hein? Olha só. No diálogo de Deus com o Satanás, esse diálogo já responde tudo. Deus pergunta para Satanás. Ele pergunta no hebraico, ó. Mi aí tavô. Ali foi diálogo, conversa, bate-papo. Só ler a Bíblia. Dos dois. E todas as miríades de anjos não estavam entendendo nada. Ficou tudo ali pasmado. Observando. O que esse querubim está fazendo? Já caiu. Quer voltar? Não deixa não, pai. É verdade, houve tumulto, com certeza. E aí o que acontece? Aí Deus pergunta, de onde vem? Gente de Deus. E Deus, por que perguntou, pai? Aí Deus fala, eu faço o que eu quero e ninguém tem nada a ver com isso. Deus vai e pergunta para ele, mi aí tavô, ou seja, de onde vem? O que você está fazendo aqui? Pronto. Foi Deus que iniciou. O Satanás responde na hora de rodear a terra e passear por ela. Você sabe que eu aprendi há muito tempo atrás sobre isso também. Que não podia passear não, que quem passeia é o Satanás. É bom demais quando a gente não sabe nada, né? Depois quando a gente aprende fica melhor. Aí a gente vai entendendo as coisas. Esse passear pela terra não significa um passeio comum. Você tem que entender dentro do original, para você entender o que esse bicho foi fazer lá. Não significa um passeio comum. Não é aquele passeio que o Satanás falasse assim, eu estava passeando, sem fazer nada, e resolvi vir aqui. Não foi esse tipo de passeio, entendeu? A gente faz esse tipo de passeio, não estou fazendo nada mesmo, vou andar à toa, na praça, em qualquer lugar. Esse é o passeio normal. Mas esse que Satanás está falando não é esse passeio. Tá? Olha bem. Então veja aqui. A Bíblia tem expressões idiomáticas, certo? Relativos a idiomas, que você tem que entender. Porque tem texto na Bíblia que você não entende só de ler. Você tem que entender a cultura do momento. Tem que entender a questão de tudo, da fé, do costume. Tem que entender, porque senão não vai entender o texto. Mas aí tem pessoas que não querem nem saber, né? Eles são pragmáticos. Não, está escrito ali, eu acredito nisso. Não, gente, vai estudar aquilo que você leu, para você entender o que significa. Senão você começa a crer em coisas erradas. Por que hoje está cheio de heresias dentro do meio do povo evangélico? Por causa disso, falta de conhecimento da Bíblia. Olha bem. A palavra passear no hebraico significa letael. É o significado da palavra passear. Certo? Tem o sentido de o ato de um monarca de andar pelo seu reino, confirmando que ninguém se opõe à sua autoridade. Gente, foi aí que começa o trem. Aí que começa o estágio na vida de Jó. Por causa disso daqui. Desse diálogo que Deus teve com o Satanás. Então o que ele estava dizendo era isso. Que ele estava rodeando a terra. Na mente dele, ele era o dono de tudo. Estava observando, ver quem é que se oponha a ele, a sua autoridade. Eita Deus, só Deus é tremendo, viu?
Pergunta nada não para Deus, que depois enrola a vida. Viu? Deixa do jeito que está, porque Ele é que sabe tudo. O que Ele fez está feito. Não tem como mudar não. Certo? E aí a gente vai analisando aqui algo tremendo. Olha bem. Quando Adão e Eva caíram em pecado, a Bíblia diz que Deus passeava pelo jardim do Éden, na viração do dia, quando perguntou: Adão, onde estás? Está vendo? Passeio. Então não é passear à toa. Estava verificando como que estava o local da sua autoridade. E quando eles pecaram, Deus fez isso. Foi passear sobre a terra e perguntou: onde é que você está, Adão? Uma coisa interessante, irmãos, que muitas vezes a gente vê Deus de forma extremamente errada. Que tudo que está na nossa cabeça, a gente atribui a Deus, a ira, a raiva, o ódio, o rancor e a mágoa. Olha o perigo aí. Só porque lemos um texto que não entendemos, aí nós vamos falar: tá vendo, Deus? Oh. E a gente esquece do principal, gente, que a gente nem sabe o que é isso. Deus é amor, nem sabe o que é isso. Você sabe que tem gente que até confunde amor com justiça. Eles acham que amor é bom e justiça é ruim. Porque eles falam: Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Meu Deus, para com isso. Você tem que entender o que é fogo consumidor no sentido da Bíblia. Deu para entender? Agora que você vai começar a compreender essa situação, que é muito tremenda, sobre nossa vida. Esse passear não era o passeio comum de que as pessoas fazem quando não tem nada para fazer. O que o Satanás estava falando para Deus quando declarou passear pela terra e rodear por ela? O que foi que ele estava falando? Ele estava dizendo assim: a terra é minha, eu tenho direito sobre ela. Você sabia que a melhor forma do diabo atuar na vida de alguém, a única também, é de forma legal. É quando ele tem legalidade. Tá? Para que esse negócio: irmão, olha para mim como o diabo está furioso comigo. Misericórdia, irmão. E eu gosto sempre de dizer, um dia a irmã foi fazer isso para mim, uma pastora. Pastor, meu amigo, o diabo está furioso. Eu falei: não, irmão, é fácil resolver o problema, não precisa de orar, não. Não, faz as pazes com ele, ele para de ficar furioso com você. Pronto, está resolvido. Ué, pastor, misericórdia. Misericórdia nada, irmão. É a gente conhecer a palavra. É a gente entender o que é a palavra. Para a gente poder ser edificado, só conhecendo a palavra. É só ela, mais nada vai te chegar a Deus, a não ser a palavra. Por isso que eu tenho um cuidado tremendo sobre a palavra. Muito, muito. Aquilo que eu não sei, não entendo na palavra, eu não aplico. Porque eu não sou doido. Só vou aplicar aquilo que eu tenho convicção do que é. Senão, atrapalha com Deus. Você já viu meu servo Jó? Gente, olha só como é que Deus é tão tremendo, né? Você já viu, Satanás, o meu servo Jó? Quando foi que ele falou isso? Depois que ele mostrou para Deus que estava vendo na terra se tinha alguém que se opunha a ele ou se opusesse a ele. E aí Deus olhou para ele e disse: Satanás, você já viu lá o meu servo Jó? Ele não te aceita lá, porque ele se opõe a você. Aí o diabão ficou, aí o Satanás ficou daquele jeito, né? Satanás era teimoso e dizia, gente, o diabo, vou falar, viu? O bicho é só Deus na causa daquele trem. Esse é o meu reino, ninguém se opõe a mim. Ele estava dizendo isso para Deus. Ele não quis aceitar que alguém se opusesse a ele. Ele disse: olha, Deus, esse aqui é o meu reino, ninguém se opõe a mim, eu comando essa terra, eu sou o dono dela, então lá não tem ninguém que se opõe a mim.
O Satanás não tinha o direito moral de ir ao céu, mas ele tinha o direito legal. Pois quando Adão e Eva pecaram, eles, aqui que está a problemática de tudo. Por isso que toma cuidado para você não dar legalidade para o bicho, porque ele vai entrar mesmo e ele vai ter como fazer. Deus não vai fazer nada, porque ele tem legalidade, está entendendo? Ele só fez isso depois que Adão e Eva deu a legalidade para ele. Então o Satanás, ele tinha o direito, ele não tinha direito moral nenhuma para estar naquela reunião, nenhuma. Mas ele tinha um direito legal, aqui que está a questão. A questão é uma coisa, você ter moral e a outra ter a legalidade. Pois quando Adão e Eva pecaram, eles entregaram o planeta Terra de mãos beijadas para o Satanás, irmão. Puxa vida, Deus entregou como presente aqui, Adão, é seu. Adão, desfruta de tudo que está na terra e domina sobre tudo, é seu. E Adão um dia, mais Eva decidiram entregar de mãos beijadas para o Satanás. Por isso que ele achou que deveria estar lá. Entendeu? Por que fizeram isso então? Por que Adão e Eva fizeram, se a coisa era tão bonita? Porque não quiseram mais desfrutar. E eu faço sempre uma pergunta, qual é o primeiro pecado na Bíblia? Não é a desobediência, o primeiro, não é isso. Não. O primeiro pecado que o homem cometeu foi não desfrutar. Está lá em Gênesis. A partir do momento que ele deixou de desfrutar, ele peca contra Deus. E a partir daquele momento ele ignora o presente, menospreza o presente, e aí ele vai fazer o que ele bem entende. Ele recebia a sabedoria de Deus direto. Mas eles trocaram pelo próprio conhecimento deles. Vamos conhecer mais coisas. Vamos conhecer mais coisas. Não queremos só a sabedoria direta de Deus. Então, a partir daquele momento, quando eles pecam, eles entregam para o Satanás, de mãos beijadas, essa terra tão maravilhosa que Deus criou para o ser humano. Por isso que quando os filhos de Deus, que é os anjos, vão comparecer perante Deus, o Satanás, mesmo tendo sido expulso lá atrás, mesmo assim ele vai, por causa da legalidade, do direito legal que ele tinha na face da terra. Aí você vai compreender algo tremendo. Então Deus pergunta, Satanás, você já viu meu servo Jó? Tem alguém que se opõe a você lá na terra. Meu Deus. Como esse querubim aqui é extremamente inteligente, ele soube dialogar com o Criador. E aí, depois que Deus falou isso, aí vem uma coisa aqui, o diabo vai retruncar, né? Aí o Satanás responde para Deus, espera aí, Deus. Espera aí, ele se opõe a mim, porque o Senhor o compra com os bens. Não é isso que está escrito lá? Está lá. Ele se opõe a mim, porque o Senhor dá tudo para ele, o Senhor está comprando ele com os bens, por isso que ele vai se opor a mim. Olha só, irmão, meu Deus do céu, toma cuidado com esse bicho, porque o bicho é inteligente. E aí, a legalidade faz com que ele tome posse desse trem. E aí vai seguindo aqui agora. Por que Jó, no caso aqui, então por amor, naquele momento quando o diabão já fala nada, ele só se opõe a mim porque o Senhor enche ele de bens, o Senhor dá tudo para ele, bababá. E naquele momento, irmão, os anjos, as miríades, tudo estava ouvindo. Deus olhou para todos. Precisava de trazer uma concessão, uma resposta X, resolver o problema todo. Então,
por amor a todos que estavam vendo aquela cena, Deus teve que permitir. Vai cair por terra aquela ideia que muita gente tem, que Deus estava provando já. Misericórdia, não faz isso. Você desqualifica Deus. Você menospreza esse texto aqui tão maravilhoso que está na palavra. Para entender a ação de Jó, do seu sofrimento, você tem que entender primeiro o lar. Foi de lá que partiu tudo, você já leu isso? Foi de lá que partiu. Ele te serve, sim, ele se opõe a mim, sim, mas porque o Senhor dá tudo para ele. E aí Deus, naquele momento, quando Satanás deu a proposta, tira tudo dele para você ver. Tira tudo, para você ver se ele não vai blasfemar a respeito de você, para ver se ele vai continuar me opondo na terra. E aí Deus, por causa de todos os anjos que estavam na reunião, ele permitiu Satanás tirar tudo de Jó. Entendeu? Foi questão de Deus. Não tem que perguntar por quê. Por quê? Porque Jó, irmãos, aqui que está o negócio. Ali foi um diálogo de uma situação jurídica, irmão. Se a gente não entender isso, a gente vai ficar sem pensar o que está acontecendo. Então, por causa disso, nós entendemos aqui que porque Jó, naquele momento, ele era a evidência jurídica que Deus precisava naquele momento para calar o Satanás. Foi por isso que ele permitiu. Jó foi o argumento que Deus usou para mostrar ao Satanás que ele estava errado, que a terra não era dele. Lembrando que a experiência de Jó, os historiadores afirmam que ela durou de 7 a 9 meses, tá? A experiência dele, dramática. De 9 a 7 meses foi o período. Então, por essa razão aqui, foi que Deus falou, então vai lá e tira tudo dele. Está permitido. Como assim, irmão? Gente, Deus sabia. Deus não ia colocar em xeque a vida de um filho dele. Deus não ia colocar em questão, em perigo, a salvação de um filho dele. Deus sabia muito bem que Jó, mesmo perdendo tudo, jamais deixaria de confiar e servir ao Deus Todo-Poderoso e não deixaria de continuar se opondo a Satanás. O Satanás não pode se considerar o Deus deste mundo enquanto houver uma pessoa que se opõe a ele, que é a igreja. Você se alista a ser um que se opõe a Satanás, irmão? É isso que você tem que perguntar para você mesmo. Será que eu estou pronto para fazer igual Jó, me opor a Satanás? Porque todo mundo sabe, quem se opõe a Satanás para ele não fazer o que ele quer, é a igreja. E está fora de cogitação aquele negócio. Só porque leu na Bíblia, o mundo jaz no maligno. Você tem que entender o que está escrito. Senão você vai ficar falando, realmente o mundo é do diabo. Então você também é do diabo, porque você está no mundo. Você viu o perigo que você está correndo? De pensar essas coisas fora da palavra? E aí é que está. Olha bem, porque se Cristo veio morrer pelos pecadores, a salvação não pode ser impedida. Porque dependendo do Satanás, não terá mais salvação na terra. Mas enquanto tiver um pecador querendo a salvação, o Satanás não pode tomar posse dessa terra, meus irmãos. Pode não. Certo? Então, enquanto houver uma pessoa nesse mundo, apenas uma, desejando a salvação, o Satanás não pode declarar o seu triunfo. E isso só vai acontecer na grande tribulação.
Porque a igreja não vai estar mais aqui, você não vai estar mais aqui, não vai ter crente mais. Vai estar só os desviados e as pessoas mundanas, tudo no domínio de Satanás. Aí sim, aí o diabo vai nadar de braçada nesse mundo. Mas enquanto a igreja estiver aqui, nananina não, só fica na vontade dele. A Bíblia fala. Quem é que está aqui com a igreja, irmãos? Quem foi enviado para andar com a igreja 24 horas? O Espírito Santo. E quem é o Satanás, o besta de enfrentar o Espírito Santo? Nunca, não vai fazer isso. E a Bíblia fala lá que tem alguém que o detém, certo? Porque pela vontade dele ele já atacava logo. Mas tem alguém que detém ele. Quem é? O Espírito Santo com a igreja. Você que é crente que vai para o céu, aleluia. Então sinta-se feliz que você tem mais poder do que o Satanás. O Satanás é um título, que é o advogado de acusação. Ele se sente lesado, se sente prejudicado. Por isso que ele quer tomar posse. Mas se você falar, eu sirvo a Jesus e amo a Jesus, acabou. Ele não pode fazer nada contra a sua vida. Enquanto a porta da graça não se fechar, Deus não permitirá que o Satanás reine. O testemunho de Jó fez com que todos conhecessem o caráter de Deus, não de Jó. Está entendendo? A ação de Jó, na humildade, na obediência, durante a sua terrível situação, foi um testemunho fortíssimo do caráter de Deus. E aí a gente observa, Deus venceu Satanás com o seu caráter. Por isso, nunca se avalie um crente pelos seus dons, seus talentos, pelo que ele faz. Se avalia o crente espiritual, é pelo seu caráter. Se o caráter for top, ele é espiritual. Se não for, não adianta. Você pode fazer o que for, que não vai resolver. Então veja bem aqui agora. Lembre-se que o Satanás não é páreo para Deus. Certo? Alguém falou, o diabo é inimigo de Deus. Irmão, Deus não tem inimigo, não tem ninguém no universo capaz de ser inimigo de Deus, não dá conta. Porque se o Satanás fosse o inimigo de Deus, se houvesse uma briga, não teria briga, teria massacre. Aonde é que Deus, irmão, vai se igualar às suas criaturas? Nunca, Ele é o Todo-Poderoso. O Satanás é só um querubim que perdeu a sua vida com Deus, acabou. A única coisa que resta para ele é a vontade de tomar posse de alguma coisa, e essa coisa é só a humanidade. Pronto. E aí a gente entende aqui, encerrando, lembre-se de que o Satanás não é páreo para Deus, porque ele não tem nenhuma condição de ser inimigo de Deus, porque se houver luta, não vai haver luta, vai haver um massacre. O Satanás é somente uma criatura, só isso. Tá? Preocupa não. O diabo não tem o poder, não tem o direito de obrigar ninguém a fazer nada. Isso está na Bíblia. Tá? Então, fica tranquilo agora. A única coisa que ele pode fazer é te convencer para você fazer o trem. Ele vem com 7:1, fala para você e você decide fazer. Mas obrigar ele não pode. Tá certo? Isso é bênção de Deus. Eu convido a Lorena aqui na frente para cantar o seu hino. Enquanto eu estarei orando por todos, para Deus nos abençoar de maneira especial, porque bom é estarmos aqui adorando a Deus. Aleluia, graças ao Senhor Jesus. Está lá? Já está? Consegue outro microfone para ela? Vê lá. Isso. Aleluia. Irmãos, fica de pé.
Eu vou orar, e assim que eu estiver orando, já pode soltar o playback para ela. Eu a convidei ela domingo para cantar esse hino Jó, para encerrar esse ensino. Pai, tua palavra é viva e eficaz. Estamos diante de um ensino, de um estudo bíblico da tua palavra. E agora, Pai amado, nós sabemos, Deus, de tudo o que aconteceu com o teu servo Jó. Sabemos também das artimanhas do inimigo, de tudo que ele propõe a fazer. Mas nós sabemos que a igreja, os teus filhos, os crentes, estão impedindo e se opondo a Satanás na terra. Por isso continua Deus a manifestar o seu poder, a sua vitória, a sua graça, Espírito da verdade. Eita Deus, xalabaxuda e canta na malabassúrias. Ita la managasheibias. Como pode ainda adorar? Derraia sub aneganto nébias. Motivos pra cantar. Abandona esse Deus e morre. Ah, Jesus. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Oh, Deus. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Aleluias. Jó, você não tem motivo. Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Ah, Jesus. Abençoa teus filhos nesta noite. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Morre não, meu Deus. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos. Perdeu seus bens, os seus filhos e seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu,
seja dado